Fala galera, fala focado. Eu sou o professor Rian Gerais, professor de língua portuguesa do Focado no Edital, e estamos aqui para corrigir o primeiro simulado de língua portuguesa focado no concurso do Colégio Pedro II, um concurso super esperado por muita gente. E sem muita delonga, vamos direto para a questão número 1. Falando de acentuação, estamos focados no conteúdo presente no edital do concurso do Colégio Pedro II. Questãozinha número 1, acerca de pontuação. Vejam só, assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Nós temos em todas as alternativas as mesmas palavras. Vamos descobrir qual é a sequência em que todas estão acentuadas corretamente. Campainha. Campainha é uma situação interessante pelo seguinte, vamos lá? A gente tem campainha. O que acontece? A sílaba tônica de campainha é o I. Eu tenho um I tônico que faz parte de um hiato. Lembra que hiato é quando a gente tem um encontro vocálico de vogais que ficam em sílabas diferentes? Então, nesse caso, nós temos uma famosa situação de acentuação e que, quando eu tenho I ou U tônicos presentes no hiato, seguidos ou não de S, esse I e esse U são acentuados. Porém, já nesse primeiro caso que nós estamos apresentando, a palavra campainha, nós temos uma exceção à regra. O que acontece? Quando esse I ou esse U vierem seguidos de NH, esse I e esse U não serão acentuados. Se você perceber, na palavra imediatamente depois, egoísta, você liga só, vai. Tá. Viu que eu já acentuei? Por que eu já acentuei? Ó, eu tenho hiato, veja que eu falei I ou U seguidos ou não de S. Veja que o I é seguido de S. Então, nesse caso, temos um hiato em que o I é tônico seguido de S, egoísta é acentuado. Da mesma forma que a palavra saúde, ó, saúde, novamente um hiato em que o U é tônico, também obrigatoriamente acentuado. Falência, vai, falência. O que acontece? Nós temos aí uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Quando a palavra paroxítona é terminada em ditongo, nós obrigatoriamente temos que acentuá-la. Uma coisa importante a ser mencionada. A banca que organiza o concurso do concurso do Colégio Pedro II, ela considera a palavra falência paroxítona terminada em ditongo. Porém, observem sempre o seguinte, vários gramáticos consideram essa palavra também como falsos proparoxítonos. Falência, armario. Então, veja que nesse caso, é importante você lembrar que alguns gramáticos mencionam que essa palavra pode ser paroxítono terminado de tom ou um falso proparoxítono. A banca do Colégio Pedro II considera como paroxítona terminada em ditongo, beleza? E, de qualquer forma, tem que ser acentuado. E a palavra sótão, por ser uma palavra paroxítona terminada em ão, beleza? Também é acentuada. Então, todas as palavras dessa sequência têm que ser acentuadas, com exceção da primeira, campainha, porque mesmo sendo hiato com o I tônico, por ser seguido de NH, não é acentuado. Nesse caso, a resposta da questão número 1 é letra A. Beleza? Questão número 1, gabarito letra A. Vamos para a questão número 2. Na área da descrição linguística, especificamente a de morfemas, tem-se as formações por prefixo e por sufixo. Assinale a palavra que possua ambas as formações, prefixo, radical e sufixo. Lembra que nós estamos falando sobre estrutura e formação de palavras. No processo de formação de palavras, quando eu tenho uma palavra formada por um único radical, nós temos uma palavra derivada. Uma palavra derivada pelo acréscimo de um prefixo, essa palavra é formada por derivação prefixal. Se ela recebe um sufixo, é derivação sufixal. Já no caso de uma palavra que recebe prefixo e sufixo, nós temos duas possibilidades. Por exemplo, na palavra
felizmente, observe que a palavra feliz eu acrescentei um prefixo e acrescentei um sufixo. Isso é o que nós chamamos de derivação prefixal e sufixal. Porém, existe uma outra possibilidade. Observe que na palavra anoitecer, eu também tenho prefixo e sufixo acrescido ao radical noite. Na palavra de cima, o radical é feliz. Na palavra de baixo, o radical é noite. A rima teria que ser noite com E? Então, não. Porque a partir da palavra noite eu tenho noitada, noitinha. O radical é até a letra T. O E do ecer faz parte do sufixo. Por que eu botei esses dois elementos? Observem que na palavra de cima, infelizmente, se eu excluir o prefixo in, existe a palavra felizmente. Se eu excluir a palavra mente, existe a palavra infeliz. Nesse caso, vejam que eu posso alternar os afixos, tanto prefixo quanto sufixo. Isso é o que nós chamamos de derivação prefixal e sufixal. Já na palavra anoitecer, percebam, se eu tiro o prefixo, não existe a palavra anoitecer. Se eu tiro o sufixo ser, não existe a palavra noite junto. Nesse caso, percebam que os dois afixos devem ser utilizados simultaneamente, ao mesmo tempo. Nesse caso, eu tenho o que nós chamamos de derivação parassintética. Voltando aqui, parassintética. Por que eu estou falando isso? Observem que na questão não há uma especificação. Deve ser derivação prefixal e sufixal ou parassintética. Não. Observem que nesse caso ele quer apenas se a palavra tem prefixo e sufixo. Muita gente nessa questão marca a letra A de requerimento. Rian, requerimento vem de querer. Tem o prefixo re e tem o sufixo imento. Pois é, não. Requerer não quer dizer querer novamente. Refazer é fazer novamente. Reeducar é educar novamente. Requerer não é querer novamente. Requerer é uma palavra primitiva. Requerimento é uma palavra formada por derivação sufixal. O re de requerer não é prefixo. É parte do radical. Entendeu isso? Então, a palavra requerimento é formada por derivação sufixal. Motorista, mesma coisa, vem de motor, acrescendo sufixo. Ícone é palavra primitiva. Distrações vem de distrair. Agora, olha, infelizmente, eu fui burro, né? Já botei o gabarito da questão, letra E. A palavra, infelizmente, parte do radical feliz com o acréscimo de prefixo e o acréscimo de sufixo. Gabarito da questão número 2, a letra E. Vamos para o número 3? A número 3 diz o seguinte. Ao considerar a passagem uma pequena estrela, uma estrela magrinha, meio nervosa, nota-se que a caracterização da estrela é marcada por todos os recursos linguísticos indicados abaixo, exceto, ou seja, para caracterizar a palavra estrela, ele utiliza vários recursos. Não acontece. Vamos ver. Anteposição do adjetivo em relação ao substantivo. Sim, observe que o adjetivo pequena precede o substantivo estrela. Então, sim, ocorre anteposição do adjetivo em relação ao substantivo. A letra A está correta, mas eu quero aquela que não ocorre no processo. B, adjetivo acompanhando de numeral fracionário. Aí, nessa hora, provavelmente alguém vai falar assim, Rian, que meio? Meio é metade, né? Como é que é? Meio nervosa é nervosa pela metade? Não. Esse meio não é um numeral fracionário. Meio é um advérbio de intensidade. Meio nervosa. Essa palavra meio é um advérbio por estar modificando um adjetivo. Amores, para ser numeral, o numeral sempre vai acompanhar um substantivo. Um termo substantivo. Um termo nominal. Nesse caso, o meio acompanha um adjetivo. Obviamente, gabarito da questão número 3 é letra B de bola, pois não há um adjetivo acompanhado de numeral fracionário. Há o adjetivo nervosa acompanhado do advérbio de intensidade meio. Resposta da questão número 3, B de bola. A letra C diz assim, emprego do sufixo com valor adjetivo do valor afetivo
No adjetivo, sim, uma estrela magrinha, tadinha, pequenininha, né? Olhoinha, tendo valor afetivo como sufixo a palavra magro. E desde dado, alteração no valor do adjetivo por circunstância adverbial, que é exatamente o que faz o advérbio meio, circunstância adverbial, determinado pelo advérbio meio, advérbio de intensidade. Gabarito da questão número 3, a letra B de bola. Vamos para o número 4. Ela disse, questão de concordância, assunto importante. Vamos lá? Assinar a alternativa que preenche a correta e, respectivamente, as lacunas. O consumo das famílias brasileiras. Vamos lá. Observem que eu tenho o verbo aumentar. Galera, quem aumentou? Foram as famílias brasileiras ou o seu consumo? Ora, o núcleo do sujeito é consumo. Se eu tenho o núcleo do sujeito no singular, o verbo concorda com o núcleo. Então, o consumo aumentou. Beleza? O consumo aumentou. Segundo caso, a mulher com seu filho fugiu ou a mulher com seu filho fugiram? Isso aí é polêmico. Sabe por quê? Gente, a pergunta simples é, quem fugiu? Você vai dizer, a mulher. Agora, ela fugiu sozinha ou com o filho? Se ela fugiu com o filho, os dois, a mulher com seu filho e a mulher e seu filho, ambos fugiram. Ambos fugiram. O sujeito é composto. Rian, mas e se eu entender que quem fugiu foi a mulher e ela carregou o filho com ela? Bom, nesse caso a frase deveria estar assim, ó. Por quê? A frase na ordem original seria a mulher fugiu com seu filho. O com seu filho é um termo que teria sido deslocado, separando o sujeito, a mulher, e o verbo fugiu. Nesse caso seria a mulher fugiu com seu filho e o com seu filho, uma locução adverbial com valor de companhia, teria sido deslocado. Mas na frase original não há uso de vírgulas. Então o sujeito é a mulher com seu filho. Se o sujeito é composto, o verbo fica no plural. Fugiram. A mulher com seu filho fugiram, no plural. Nem o menino, nem a menina pôde ou puderam sair de casa. Bom, nesse caso, o menino pôde? Não. A menina pôde? Não. Ambos não puderam. Veja que nesse caso, nenhum nem outro, a ideia é de soma. O nem quer dizer e não, nem um e também não o outro. No caso, por somar os dois, também é um caso sujeito composto. Eles não puderam sair de casa. E, para fechar, nossa, já é meia-noite ou já são meia-noite? Bom, isso é um caso à parte. Quando o verbo ser estiver relacionado à ideia de hora, o verbo ser concorda, apesar de ser um caso de oração sem sujeito, o verbo ser concorda com o termo numeral. É 1 hora, são 2, são 3, são 4 horas. Ficou claro isso? Agora, meia-noite, o termo meia é metade. Uma vez eu perguntei assim, é meio-dia ou são meio-dia? Ela não falou assim, ó, são meio-dia. Eu falei, não, meia é metade, então é. Ele falou, mas são meio-dia, porque são 12 horas, né? Eu falei, não, cuidado. Se você quiser usar são 12 horas, tudo bem. O são concorda com 12. Mas 12 horas é metade do dia. E se é metade, é singular. Nesse caso é singular. Verbo no singular já é meia-noite, concordando com o termo meia. Galera, a sequência é aumentou, fugiram, puderam. E é gabarito da questão número 4, letra B de bola. Vamos para a questão número 5? Na questão número 5 eu tenho uma charge que faz uma crítica sobre a forma de dirigir, né? Dirigindo usando o celular. Eu dirigindo. Vejam que aí o motorista, né, ele fala, eu dirigindo? Pois então, a última coisa que ele está fazendo é dirigindo, né? Que, na verdade, ele está ali mexendo no celular. Vamos ver a questão. No texto 1, podemos ler, dirigindo e usando o celular, em relação ao sentido da conjunção e, a qual, neste caso, não indica adição. Olha só que interessante. Todo mundo que decora valor semântico de conectivo, galera, esse assunto, ele não vai cair na sua prova do Colégio Pedro II. Ele vai cair na sua prova do Colégio Pedro II, na prova de qualquer concurso vestibular, de qualquer concurso militar, de qualquer concurso público.
Valor semântico de conectivo é a questão certa em qualquer prova de língua portuguesa. Porque, nesse caso, isso vai cobrar do candidato a sua capacidade interpretativa. Veja que muita gente, ao bater o olho no conectivo e, interpreta e aditivo. Da mesma forma que as pessoas falam assim, o que quer dizer, o que é uma conjunção adversativa? Tenho certeza que na sua cabeça assim, ó, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, você decora. Eu quero que você interprete. Assinar a alternativa correta que marca seu uso. Gente, dirigindo e usando o celular. Vem cá, enquanto a pessoa dirige, ela pode usar o celular? Não. Ou seja, ela está fazendo alguma coisa contrária à norma. Se você dirige, você não deve usar o celular. Se você está fazendo alguma coisa, você está se opondo à norma. Dirigindo, mas usando o celular. Dirigindo, porém, no entanto, todavia, usando o celular. Que feio, hein? Ou seja, você está fazendo o contrário do que deveria fazer. Por isso que o gabarito da questão número 5 é letra A, adversidade. Ideia de oposição, pois não se deve dirigir e usar o celular. Beleza? E aí? Tá gostando até agora? Curte o vídeo, não deixa de dar o like nesse vídeo. Outra coisa, você já está seguindo focado no edital? Não acredito, você está acompanhando a nossa correção. Galera, preste atenção. Isso é apenas a correção do primeiro simulado de muitos que nós vamos apresentar para vocês focado no concurso do Colégio Pedro II. Ó, nós estamos ainda na metade desse simulado e vão vir muitos outros. Não deixa de se inscrever no canal do Focado e curte esse vídeo, porque a sua curtida vale muito para a gente, beleza? A questão número 6 diz o seguinte: assinale a alternativa correta em que a palavra em destaque exerce o papel de substantivo. Pois então, no estudo de classes gramaticais, uma mesma palavra pode desempenhar vários papéis. É claro que ela tem um papel básico e ela pode assumir outros papéis dependendo da sua colocação, da sua utilização dentro do texto. Então, vamos à questão número 6. Não ouvi direito o que eles disseram. Se você perceber, direito está ligado ao verbo ouvir. Não ouvir corretamente. Não ouvir adequadamente. É o modo como eu não ouvi. Esse direito na letra A, ele exerce o papel de advérbio por estar modificando o papel do verbo ouvir. Ele não exerce o papel de substantivo, como está pedindo a questão. O lado direito, veja que nesse caso, direito caracteriza o lado a que eu estou me referindo, lado direito e lado esquerdo. Direito está caracterizando o lado, então ele exerce o papel de adjetivo do substantivo lado. Reclamava que seu pé direito, mesma coisa, direito, termo caracterizador do substantivo pé, também é um adjetivo. Letra D, você não tem o direito de agir dessa maneira. Nesse caso aí, eu tenho um elemento determinante para a resolução da nossa questão, a presença do artigo antes da palavra direito, o que configura um caso de substantivo. Resposta da questão número 6 é a letra D de dado. Você também não tem o direito. Direito aí é substantivo. Ela fez direito do seu trabalho perfeitamente, adequadamente, modo de se fazer, modificando o verbo, da mesma forma que na letra A, esse direito é advérbio. O mais importante não é decorar palavras, mas saber associar ideias, conectar elementos, beleza? Gabarito da questão número 6 é a letra D de dado. Vamos para a questão número 7? Olha a garganta, vai. 7. No excerto, essas relíquias pertenceram a roqueiros famosos. Em relação a sinonímia, a gente está entrando na área da semântica, tá, galera? Sinonímia, antonímia, paronímia. Assinar a alternativa que apresenta o vocábulo que realmente se assemelha à palavra em destaque. Importa atentar ao sentido original da palavra destacada no texto.
Essas relíquias pertenceram a roqueiros famosos. Letra A, destroços. Destroço, para mim, está mais relacionado a algo que foi destruído, né? De destroço, vem do verbo destruir. E não é destroço, né? Essas relíquias. Na letra B está bens. Só que quando eu falo meus bens, não necessariamente é algo que é uma relíquia. Porque relíquia é algo valioso. E meus bens é tudo aquilo que me pertence, que não necessariamente é uma relíquia. Entende isso? Sim, minhas relíquias pertencem a mim, meus bens pertencem a mim. Agora, para ser relíquia tem que ser algo valioso, e os bens nem sempre são coisas valiosas. Sobras e velharias, Jesus amado, tem um valor muito negativo em relação ao que a palavra relíquias traz, né? E tesouro, viu como eu falei? Bem é posse, relíquia também é posse. Agora, veja que eles pertenceram ao roqueiro famoso. Agora, tesouro, realmente, em relação a relíquias, tem um valor mais adequado por trazer alguma coisa, o valor sentido de algo valioso. Como é que você avalia essa questão? Interpretar o valor significativo da palavra dentro do contexto em que ela se insere. Gabarito da questão número 7 é letra E. Ficou claro isso? Vamos para a questão número 8. Galera, todos esses assuntos que eu estou corrigindo aqui estão presentes, vão ser trabalhados dentro do meu curso teórico de língua portuguesa, do Focado no Digital, um curso teórico completo com todos os assuntos que estão presentes no conteúdo programático de língua portuguesa no edital do concurso do Colégio Pedro II. Então não deixe de estudar com a gente, porque o conteúdo está bem caprichado. Vamos para a questão número 8. Tem um textinho. Para que ele possa produzir criativamente, é indispensável o auxílio de dados existentes em sua memória, dados estes que servirão de alimento à imaginação criadora. Esta os reconstrói, recompõe, reorganiza pela crítica e pela análise, fazendo sínteses que se manifestam nas invenções ou criações. 8. Assinale a alternativa correta em dados estes que servirão de alimento à imaginação criadora. É claro que a palavra alimento aí não está no seu sentido real de alimentar, dar comida, né? Tanto é que já está na letra ali a ideia da palavra de comida, né? A palavra sublinhada pode ser substituída por, vamos lá, subsistência e comida. Não é uma comida. Subsistência eu acho que também é uma forma de você forçar muito, porque é aquela coisa que te dá base, né? Seja um alimento da imaginação criadora. Alimento aí é aquela coisa que vai desenvolver, estimular, na verdade. Aí, letra B, estímulo. Agora, prato não rola. Estímulo é bem adequado. Seria agora o problema é que prato quebra a sequência da letra B. C, fomento. Sim, de fomentar, de desenvolver. E letra C, estímulo aí, ó. Fomento e estímulo também de acordo. Vamos ver? D, mantimento. Pô, mantimento? Não. Iguaria? Também não. Mantimento e iguaria estão bem relacionados à questão da alimentação de comida, né? É a nutrição, pior é petisco. Jesus ali traia não dá. É óbvio que dentro do contexto apresentado, por isso que eu falo para vocês, interpretação do valor da palavra dentro do contexto em que ela se insere. Gabarito da questão número 8 é letra C de casa, beleza? Estamos chegando na reta final, vamos para a questão número 9. Quem flagrar uma onça nunca observada, antes ainda tem a chance de confirmado o avistamento inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas diferentes uma das outras, ou seja, suas pintas são como as digitais humanas e as diferenciam, assim que a distância pareçam iguais. Considere a última oração do texto, ainda que a distância pareçam iguais, para responder a questão. Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se afirmar a respeito de sua construção que, quando a gente fala em predicado, a gente está analisando tudo aquilo que se diz acerca do sujeito. Quando ele fala, ainda que a distância pareçam iguais. Vejam só, quando a gente fala em pareçam iguais, eu tenho um sujeito que diz o seguinte, vamos ver, suas pintas são como as digitais humanas e as diferenciam, assim que, ainda que a distância pareçam iguais. Quem? As suas pintas. Ainda que a distância, suas pintas pareçam iguais. Suas pintas é o sujeito desse predicado pareçam iguais, em que eu tenho sempre no predicado um elemento obrigatório que é o verbo, é um verbo. Elemento presente obrigatoriamente no predicado é o verbo. Afinal, nós estamos falando em elementos da oração. O verbo parecer, galera, é um exemplo clássico
daquilo que nós chamamos de verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É um verbo que, antes de tudo, não tem valor significativo. Ele não expressa uma ideia de valor semântico dentro do texto. O que ele faz, como o próprio nome diz, é conectar o sujeito, que no caso é suas pintas, à informação referente a elas. Iguais é característica atribuída às suas pintas. Não à toa está no plural, concordando com o termo pintas. Iguais é o que nós chamamos de predicativo do sujeito, característica atribuída ao sujeito, suas pintas. Ora, gente, quando eu tenho um predicado, nós temos 3 possibilidades de predicado. O predicado verbal, que tem como principal informação o verbo no predicado. O predicado nominal, em que a principal informação é o predicativo do sujeito. Já no predicado verbo nominal, eu vou ter 2 núcleos, 2 principais informações. O verbo e um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Tudo isso está bem detalhado no nosso curso teórico. Nesse caso, como eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, o gabarito da questão é a letra B de bola. Classifica-se como nominal e tem um adjetivo como núcleo. Esse adjetivo exerce a função de predicativo do sujeito. Gabarito da questão número 9 é a letra B. Na letra A diz, possui 2 núcleos, sendo um verbo e um advérbio. Gente, advérbio não pode ser núcleo de predicado. Ou é um verbo e um termo nominal, seja um substantivo ou um adjetivo que vai exercer função de predicativo do sujeito. Advérbio não é núcleo de predicado. É um predicado verbal, pois possui um só núcleo verbal. Não é o caso, porque aí o verbo é de ligação. E apresenta um verbo impessoal, galera. Verbo impessoal é que não tem sujeito. E aí tem sujeito, e o sujeito é suas pintas. Então, gabarito da questão número 9 é letra B de bola. E número 10, o seguinte, também função sintática. O uso do celular é um problema para o trânsito nacional. A infração gravíssima aumenta o risco de acidentes em até 400%. Atrapalha o tráfego e tem crescido anualmente. Ao mesmo tempo, é apontada como a atitude que mais incomoda outros condutores. Leia o fragmento do primeiro parágrafo do texto 2. A infração gravíssima aumenta o risco. Risco de quê, gente? De acidente. Tendo como parâmetro a análise linguística, identifique a classificação correta dos termos grifados. Amores, de acidente é um termo ligado a risco. Risco é um substantivo. E veja que o substantivo risco, ele é um substantivo abstrato. Só existe risco se for arriscado. O que acontece? O substantivo risco pede complemento. Todo termo preposicionado que completa um termo nominal, nós chamamos de complemento nominal. Acerca do complemento nominal, existem muitas informações. Primeiro, ele pode complementar substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. O complemento nominal é sempre um termo preposicionado, o que faz muita gente confundir com objeto indireto. Mas lembra que objeto indireto é complemento de verbo. Veja, eu marquei a letra A, mas veja, galera, que preposição substantivo é classe gramatical. E nesse caso, a gente está vendo aí a função do termo. Eu não estou separando por palavras. A análise linguística é em relação ao papel dele dentro do texto. E nesse caso, o seu papel é o papel de complemento nominal. E aí, galera, gostaram do simulado? Acharam fácil? Acharam difícil? Acertaram quantas questões? Põe aqui nos comentários do nosso vídeo, me diz o que vocês acharam dessa correção. Lembrando, esse aqui é o primeiro simulado. Se você perceber, ele não abordou todos os assuntos que estão no edital. Afinal, são muito mais assuntos do que apenas 10 questões. Claro que nos outros simulados nós vamos trazendo mais assuntos presentes no conteúdo programático desse concurso. Agora, o que eu quero saber é a sua opinião acerca dessa correção. E não esquece, curte o vídeo e se inscreve no canal, que isso é muito importante para a gente continuar produzindo para a sua preparação, beleza? Galera, até a próxima correção e vamos estudar!